Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Hoje vamos continuar falando sobre a igreja. Falamos no primeiro domingo o que é igreja. E hoje eu quero falar sobre a verdadeira igreja, as características da verdadeira igreja. Será que nós entendemos o que a Bíblia diz sobre o que é ser igreja? Vivemos em um tempo, irmãos, que das duas uma. As pessoas trocam igrejas muito rápido. Se chateou, obrigado, varão. Se chateou por alguma coisa, muda de igreja. Não concorda com alguma coisa, muda de igreja. Afinal de contas, tem várias igrejas por aí. Existe alguma que combina mais comigo. E se eu souber pregar e tiver uma esposa que cante, ou eu mesmo cantar, eu vou e abro uma igreja. Pego a sala da minha casa, coloco um nome e chamo o povo para ir congregar lá. Só que aí a pergunta surge: será que isso é correto? Será que isso que acontece da gente não valorizar a nossa igreja e por algum motivo a gente sair dela, a gente mudar de igreja, é correto? Será que aquela que oferece o que a gente quer e aquela que nós estamos, que nem sempre vai oferecer o que a gente quer, qual das duas escolher? Então eu quero tentar com os irmãos falar sobre as características da verdadeira igreja. E eu já começo dizendo que essa igreja verdadeira não é uma denominação. Amém, irmãos? Não é uma denominação. É a igreja do Senhor Jesus, ok? É a igreja santa, irrepreensível, a igreja do Senhor Jesus. Atos capítulo 2, verso 42, para a gente começar. Lucas começa usando uma palavra que eu quero iniciar com ela. Verso 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Outras versões vai dizer: e todos perseveravam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão e na oração. O todos é um pronome indefinido, é plural. Todos vai trazer a ideia de que há mais de uma pessoa. Todos vai trazer a ideia de igreja. Se igreja é a comunidade dos que creem em Jesus, comunidade, Lucas vai começar dizendo: e todos, ou perseveravam. Perseveravam é a ideia de que há mais de uma pessoa. Então começa logo trazendo justamente a ideia de que igreja é uma comunidade. Igreja não é Diego, não é Emerson, não é irmão Antônio. Igreja somos nós três juntos. Então igreja sempre vai trazer a ideia de todos, de juntos, de plural. A primeira característica de uma igreja verdadeira é perseverar na doutrina dos apóstolos. É ser uma igreja bíblica. Porque pode ser que seja a igreja e traga novas formas de crer. Por exemplo, a gente é muito mais pelo que a gente vê do que pelo que a gente ouve. Então, o que é que se faz? Acrescenta alguma coisa ao evangelho. A Bíblia vai dizer que a fé é pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A fé não é pelo que vê.
O que a gente vê é consequência do que a gente ouve. Então, a fé vem pelo ouvir. É ouvir a palavra de Deus que em nós é produzido fé. Fé não é pelo que vê, tanto é que até Hebreus vai dizer isso. Fé é a certeza daquilo que não se vê, mas que se espera. E aí aparece alguém e diz assim: pegue um copo de água e coloque em cima da sua geladeira. A gente vai orar por esse copo de água e quando você beber, você vai ser curado. Eu não vou nem perguntar se alguém aqui já fez isso, porque talvez você já fez. O que é isso? É a materialização da fé. É usar de estratégia humana para estimular a fé. Só que a igreja primitiva tinha uma característica: perseverar na doutrina dos apóstolos. Há algum texto na Bíblia que diz assim: use algo material para estimular a fé dos irmãos? A resposta é não. Existe, por exemplo, texto que o avental dos apóstolos curava. Mas a Bíblia recomenda a gente vender avental? A gente dá avental? Não. Por quê? Porque o fato do avental curar foi um fato separado, único. Não é uma doutrina. Doutrina é um ensinamento. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. O que é isso? É que a igreja primitiva ensinava aquilo que ouvia dos apóstolos. A doutrina dos apóstolos é o inspirado ensino pregado oralmente. Hoje, a gente tem a Bíblia, Novo e Velho Testamento, e a gente pode pregar o que está escrito. Naquela época, não tinha escrito, a não ser o Velho Testamento, mas não tinha o Novo Testamento, porque o Novo Testamento estava sendo pregado, ensinado pelos apóstolos. Imagine você estar naquela época e você ouvir Jesus dizendo para você: eu sou o pão da vida. Imagine você estar naquela época e você ouvir Pedro dizendo para você: vós sois geração eleita, sacerdócio real. Imagine você estar naquela época e você ouvir Paulo dizendo: aquele que está em Cristo, nova criatura é. E você ficar maravilhado, porque você não está apenas lendo, você está presenciando o que a Bíblia vai narrar no futuro. Hoje a gente tem o escrito, e o escrito a gente pode ler, a gente pode pesquisar, a gente pode guardar. Mas e naquela época que era falado? Não tinha escrito ainda no Novo Testamento. Então a igreja tinha que ouvir e passar para os seus filhos. Os filhos ouviam e passavam para os seus filhos, para o neto dos seus pais. E assim se formou a tradição oral, quer dizer, pai ensinando o filho, filho ensinando os seus filhos, para que assim a doutrina permanecesse na igreja primitiva. A gente ouve hoje em dia alguém dizer assim, por exemplo: ali em tal igreja tem culto de libertação. Ou eu já vi um cartaz que dizia assim: curso de libertação. Alguém aqui se interessa, irmão, por um curso de libertação? Imagina fazer um curso de libertação, Jesaías. Como é que vai fazer a prática? Entendeu, irmãos? Curso de libertação é a pregação do Evangelho. O que liberta pessoas do diabo é a pregação da palavra de Deus. Você está aqui hoje e você está em um culto de libertação. Um culto de libertação porque a palavra de Deus está sendo pregada. E a gente não precisa ter um culto específico para aquilo. Por exemplo, a gente tem um culto que se chama culto do impossível. Só que o culto do impossível é todo culto. Domingo também é culto do impossível. Terça-feira no Alicerce também é culto do impossível, porque o culto do impossível é o culto onde a gente prega a palavra
Jesus curar. Então, perseveravam na doutrina, irmãos, quer dizer que eles guardavam aquilo que foi ensinado oralmente, falado pelos apóstolos. Então, quer dizer que qualquer pastor, qualquer igreja que vem com um ensinamento novo, você tem que levantar logo sua orelha e ficar preocupado, porque talvez aquilo ali não seja o ensinamento correto. Porque o ensinamento correto é aquilo que está escrito na palavra de Deus. É melhor, irmão, ser uma igreja bíblica do que ser uma igreja barulhenta. É melhor ser uma igreja bíblica, aonde se ensina o verdadeiro evangelho, do que uma igreja aonde tem modismo. Louvado seja Deus, que a nossa igreja prega o que diz a palavra de Deus. Talvez você nunca vai ver uma coisa nova aqui na igreja, uma coisa diferente, mas todo culto você vai ser alimentado por aquilo que o pastor José Pinto Pai falou, por aquilo que o missionário Horace Ward falou. Por quê? Porque o ensinamento bíblico não precisa de nada novo, só precisa que a pregação seja feita conforme está escrito na palavra de Deus. Agora observe, a igreja começou com 12, de repente eles começam a pregar, e aí se converte 3.000 almas. É maravilhoso, mas ao mesmo tempo é assustador. Isso quer dizer que tinha 3.000 bebês na fé, 3.000 novos convertidos. É por isso que o texto vai dizer: e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Por quê? Ensinavam. Irmãos, alguém aqui já brincou de telefone sem fio? Quem aqui já brincou de telefone sem fio? Você fala uma coisa e vai passando? A mensagem, quando termina, é a mesma de quando começa? É possível, irmão, eu pregar uma coisa aqui hoje e você chegar em casa e falar outra coisa, porque você vai querer explicar o que eu disse, e aí na maioria das vezes você vai falar alguma coisa que eu não disse aqui. É por isso que os apóstolos ensinavam, e as 3.000 almas iam passando uma para outra conforme eles ouviam. É a ideia de ganhar e discipular. Porque, pasme, irmão, ganhar uma alma é muito difícil, mas perder é muito fácil. Ganhar é uma batalha. Quem tem um parente aqui que não é evangélico ou que está afastado, sabe como é a luta para ganhar de volta. Mas para perder é muito fácil. Então, a primeira característica da igreja verdadeira é perseverar na doutrina dos apóstolos, é ser uma igreja bíblica. O Espírito de Deus leva o povo de Deus a submeter-se à palavra de Deus. Segunda coisa, perseverar no partir do pão. Perseverar no partir do pão. Esse texto, irmãos, partir do pão, não dá só a ideia de ceia, mas também as refeições que eles faziam diariamente. A igreja primitiva, irmãos, se reunia para comer junto. Toda vez que a igreja se encontrava era para comer. Sabe por quê, irmão? Eles acreditavam que Jesus iria voltar amanhã, ou até mesmo hoje. Então eles se reuniam para comer. Um trazia um cuscuz, o outro trazia uma sopa, o outro trazia uma macaxeira, uma carne de sol, uma charque, um pãozinho, um café, um suco. Estava feito. Glorificavam a Deus e comiam. Mas também, nesses momentos, eles davam uma pausa para comer o pão e o vinho. Porque o texto vai dizer, até que ele venha. Então, todos os dias que a igreja se unia, se juntava, também eles ceiavam com o propósito de aguardar a vinda do Senhor. E quando eu vejo esse texto, irmãos, eu fico maravilhado, porque igreja tem a ver com partir do pão. Igreja tem a ver com partir do pão.
Às vezes a gente acha, eu até já preguei aqui ano passado sobre isso, a gente acha que igreja é aquela coisa rígida, de regras e doutrinas. Não pode isso, não pode aquilo, ande assim, fale assim, não aperte a mão de uma mulher, não sente do lado de uma mulher, fique distante um irmão do outro. Só que quando a gente vai ver a igreja primitiva, existia uma coisa, era partir do pão, quer dizer, sentar à mesa. E eu não sei você, mas eu acredito que uma das maiores experiências da vida e mais profunda é o sentar à mesa. Porque ninguém senta à mesa, irmão, com inimigo. Ninguém senta à mesa com quem tem raiva. E quando a gente está com raiva de alguém e outra pessoa chama essa pessoa para sentar à mesa com a gente, geralmente já há um interesse de se quebrar as barreiras, de sentar e fazer a paz, dar uma trégua, porque a mesa fala de comunhão, a mesa fala de pessoas que se amam, que gostam de passar tempo juntas e querem dividir aquele momento. A igreja primitiva entendia muito bem isso. Havia prazer em estar junto. E eu já peço para botar a foto do nosso luau. Eu falei sobre isso no luau, irmãos. A gente é igreja aqui no alto do Maracanã. Só que tem irmãos que a gente só se vê no domingo. Tem irmãos que a gente só se vê uma vez por mês. Tem irmãos que se abraçam e se cumprimentam na igreja, mas passam uma semana, um mês sem se ver e nem se cumprimentam para saber como o outro está. Ser igreja é sentar à mesa. Ser igreja é partir o pão, é sentir prazer de estar junto. Olhe para o seu irmão e diga assim para ele: eu sinto prazer em estar do seu lado. A irmã Antônia e a irmã Maria Helena não vale não, irmão. Olha, chega de ser um para o outro ali, ó, Ricardo para a Rafaela, Emerson para a irmã. Não, aí não pode, irmão. Aí não pode. Mas veja, a gente marcou esse luau, irmãos, justamente para quebrar essa ideia da gente só se falar uma vez por semana. Então, a gente se reuniu sexta-feira para estar junto no luau. Aí a irmã Lili fez assim: vamos com a camisa da igreja. Eu disse: gostei, vamos. E até ficou bonito, ó. Se todo mundo tivesse, estaria mais bonito ainda. Mas já deu um destaque para quem estava. Está com a camisa da igreja. E ali a gente falou sobre isso. Ser igreja, irmão, sabe o que? É sentar à mesa e partir o pão. Nesse luau, teve gente que levou melancia, levou melão, levou abacaxi, levou pão com patê, levou mousse de maracujá, levou mousse de limão. Vou fazer inveja a você mesmo aqui hoje, para você ficar com raiva porque não foi. E aí o nosso irmão Marcelo levou a família dele, porque era aniversário do irmão Marcelo. Marcelo, esse aqui, irmão. Levanta a mão aí, Marcelo, por favor aí. Marcelo levou um bolo e levou a família dele. E aí a gente orou, aquele momento de adoração, e a família dele se distanciou um pouquinho, ficou lá sentado conversando com ele, porque estava com saudade, né, Marcelo? E aí o irmão fazia assim: pergunta se eles querem pão com patê. Aí depois outro irmão fazia: pergunta se eles querem suco. Aí outro irmão fazia assim: leva melancia, Marcelo, para ele, leva abacaxi. Aí a irmã de Marcelo fez assim: que coisa boa estar aqui com vocês, isso aqui é muito bom. Entendeu, irmão? Veja, eles são família do nosso irmão Marcelo. Mas a gente, irmão, a partir do momento que estava ali, era um único povo, era uma igreja, amém? Não importa se eles são da nossa igreja ou se eles não são evangélicos, não tem problema. Eles estão ali com a gente, também é o nosso povo. E essa foi a palavra que a irmã do Marcelo disse: que coisa boa estar aqui com você. Olha, com comida direta, irmão, o povo trazendo, aleluia. Faça mais vezes isso aí, né, para que a gente possa estar participando. O que é isso, irmão? Isso é sentar à mesa e partir o pão. Amém, irmãos? Então tá aí, ó. Se você não estava ali, é porque você não foi. É claro, né? Bota outra foto da casa da irmã Socorro. Na terça-feira, a gente foi para a casa da irmã Socorro, que é o alicerce.
A gente estava na casa da irmã Socorro. Olha para aí, irmão. Bota só essa primeira aí. A outra. A gente estava na casa da irmã Socorro. E a gente foi lá, fez um estudo, adorou ao nome do Senhor Jesus. Aí acabou, a gente achou que ia para casa. Quando a gente achou que ia para casa, põe a outra foto. Aí vem a irmã Socorro com um tacho de quê, irmão? De monguzá. E a gente comeu, e a nossa regra é, irmão, tem que comer até o fim, não pode sobrar nada. Então, a gente teve esse momento maravilhoso de comunhão. A irmã Carmen está aqui hoje, mas estava ali sorrindo, que é uma beleza, comendo munguzá. E todo mundo se alegrou comendo. Por quê, irmão? É porque a gente está com fome? Não. Se existe uma fome em nós, é uma fome de ser igreja, é uma fome de estar junto, é o desejo que a igreja primitiva tinha. Qual é o desejo? É o prazer de estar junto. Quando a gente chega lá, está irmão Antônio, irmã Maria Helena, estava o irmão Ivanildo, a gente encontrou a irmã Ivanildo quase morrendo, irmão. Irmã Ivanildo estava lá, corado, eu nem conheci ele. Louvado seja Deus. O que é isso? É ser igreja. E a igreja perseverava no partir do pão. Pode tirar, obrigado. Perseverava, irmão, no partir do pão. Parece, irmão, com o passar do tempo, a igreja vai perdendo essa característica. A Bíblia vai dizer assim: e por se aumentar a iniquidade, o amor de muito se esfriará. Eu estou na minha casa, eu estou bem, eu tenho meu almoço, minha janta, eu não quero nem saber quem não tem essa hora. Eu não quero nem me preocupar com os irmãos da igreja, estou com a minha família. Isso não é um pensamento de igreja. O pensamento de igreja, irmão, só tem um cuscuz, vamos fazer para os irmãos para a gente comer e se alegrar. Só tem um pacote de bolacha, vamos comer esse pacote de bolacha junto, irmão. Não tem nada, a gente leva, amém, irmão? A gente leva, e a gente faz um banquete e senta na mesa, e o nome do Senhor é glorificado. Partilhavam seus bens. Igreja traz essa ideia. Talvez, irmãos, você passe por um momento de crise, um momento de desemprego, um momento difícil na sua vida, e aí a tendência é a gente se entristecer, é a gente se inferiorizar. Só que na igreja primitiva não tinha isso não. Na igreja primitiva era assim: o que é que nosso irmão Ricardo está precisando hoje? Ele está precisando de um sapato. Vamos comprar um sapato para Ricardo. E dava o sapato, irmão. O que é que nosso irmão Antônio está precisando hoje? Um casaco, é? Ele está com frio, e dava um casaco. Por quê? Porque eles vendiam tudo que tinham, repartiam com quem tinha necessidade. Então, quando a igreja vive o amor de Deus, não é nada obrigado, ok, irmão? Não é nada obrigado, é voluntário, é quem quer, é quem sente, é quem quer participar da mesa. Ele sente o desejo de ajudar, de colaborar, de ver o irmão também bem igual a ele. Porque a igreja, irmão, ela não pode se mover por necessidade. Não, a igreja deve se mover por propósito. Como assim, Diego? Comunhão, a gente pensa que comunhão é assim: a gente vai pintar a igreja de amarelo, todo mundo concorda, aí alguém não concorda, e alguém diz assim: eu não concordo porque é muito feio, vai parecer isso e aquilo, eu não pago. Aí a gente pensa: ih, esse irmão aí está com o diabo, está atrapalhando a comunhão da igreja. Só que quem foi que disse que comunhão é todo mundo concordar? Quem foi que disse que comunhão é todo mundo ser igual? Comunhão não é ser igual. Comunhão é estar juntos por um propósito. Veja que coisa interessante. O termo comunhão não significa apenas estar junto. Quer dizer ter alguma coisa em comum. Quem aqui é filho de Deus, irmão? Amém? Quem aqui quer ir para o céu, irmão? Amém? Temos coisas em comuns. Amém? Temos coisas em comuns. Talvez você não concorde em tudo que eu faço, mas
Mas você quer ir para o céu? Eu também quero. Você é filho de Deus? Eu também sou. Vamos estar junto, não por causa se a gente concorda, mas porque a gente tem muita coisa que queremos com o mesmo objetivo. Então, irmão, tire essa ideia da sua cabeça. A igreja não tem comunhão, a igreja não, irmãos. O que faz a gente permanecer junto é o mesmo propósito. É o propósito de querer ir para o céu. É o propósito de querer ser igreja. É isso que faz a gente estar junto. Lá no Luau eu perguntei assim: quantos anos você tem de crente? Não vou nem revelar os nomes aqui. Um disse: eu tenho 40 anos no Alto Maracanã. O outro disse: eu tenho 30 anos. Olha para aí, irmão, 40 anos na mesma igreja. Sabe o que significa, irmão? Que nós passamos o maior tempo da nossa vida dentro da igreja, com um povo que a gente nem conhece, com um povo que nem parente nosso é. Então, o que faz a gente permanecer junto é o propósito, é ter algo em comum. Você pode olhar para o seu irmão e dizer assim: nem sempre eu vou concordar com você, mas o que nos une e faz estar junto é o propósito. Estamos aqui com um propósito, amém, irmãos? De irmos para o céu. E eu não quero, irmão, chegar no céu e não encontrar algum de vocês. Ainda que eu vá embora para o Japão e nunca mais a gente se veja aqui na terra, mas quando chegar no céu, eu quero encontrar você e dar um abraço em você e dizer: valeu a pena o tempo que a gente passou no Maracanã, valeu a pena o tempo que a gente adorou a Deus junto. Porque não importa, irmão, as lutas, as dificuldades que a gente tem, todos nós somos diferentes, mas o que nos une é o propósito de querer ir para o céu. É porque somos filhos de Deus. Então, se a gente quer isso, temos que permanecer junto, ainda que a gente não concorde em tudo. Terceiro, perseverar na oração. Uma igreja verdadeira tem a Bíblia como a sua regra de fé, é uma igreja acolhedora, e terceiro, é uma igreja que ora, porque o que sustenta a igreja, irmão, é a oração. O que faz a gente permanecer junto também é a oração. Uma igreja só permanece aberta através da oração. Uma igreja que não ora, talvez ela não seja nem igreja. Porque como é que pode uma pessoa dizer que ama a Deus e não fala com Ele, não conversa com Ele? Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que tem o hábito de orar, que ora com frequência, que ora com fervor. Veja capítulo 1, verso 14 de Atos. A igreja ora. Capítulo 1, verso 14. Quem achou pode ler, por favor? Todos esses permaneciam, perseveravam em oração. Irmãos, a igreja precisa orar. Tem coisa que na conversa a gente resolve. Tem coisa que com dinheiro a gente resolve. Tem coisa que através do conhecimento a gente resolve. Mas tem coisa que só a oração resolve. Tem coisa que dinheiro não vai dar jeito. Tem coisa que teu conhecimento, tuas amizades não vai dar jeito. Tem coisa que conversando não vai dar jeito. Mas tem uma coisa, a oração. A oração resolve tudo. A oração é a chave do reino espiritual
aquela oração de Jesus: venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Quando nós oramos, nós estamos dizendo: Senhor, traz a tua vontade para a terra, traz a tua vontade para essa questão. A igreja precisa orar. Atos capítulo 3, verso 1. Os líderes precisam orar. Quem achar pode ler, capítulo 3, verso 1. Pedro e João subiam ao templo para quê, irmão? Para orar. Para orar. Os líderes, os pastores, o ministério precisa orar. Existe uma frase que diz assim: o púlpito precisa ter fogo. O púlpito precisa ter fogo. Acenda uma fogueira no púlpito, para que a igreja seja aquecida. A igreja precisa de líderes que oram. A igreja precisa de um ministério que ora. A igreja precisa ver, saber que os seus líderes oram. Já percebeu que tem coisa que a gente quer resolver no braço? Que tem coisa que a gente quer resolver com palavras bonitas? Não resolve. O que resolve é alguém cheio do Espírito Santo, movido pela graça de Deus e revestido pela oração. Isso resolve qualquer coisa. Líderes que oram, igreja que ora. Capítulo 4, verso 31. Veja o que acontece. Capítulo 4, verso 31. Uma coisa que eu não falei no primeiro domingo e eu vou falar hoje. Quando a gente lê aquele texto: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, a gente pensa assim: eu sou igreja, ninguém nunca vai me fechar. Eu sou igreja, estou protegido. Eu sou igreja, estou guardado. Nunca a interpretação daquele texto e nem o significado foi isso. A Bíblia vai dizer que portão não se mexe, é o portão do inferno que não prevalece. Portão não ataca, portão não avança, portão é estático, é parado. Quem avança é a igreja do Senhor Jesus. Quando a igreja ora, ela força o portão. Quando a igreja ora, ela invade o império das trevas e vidas são libertas. A igreja que avança é a igreja que ora. Pode observar, irmãos, que a oração vai existir momento que é tudo que nós temos. Mas a verdade é, a oração também é tudo que precisamos. É através da oração que o remédio faz efeito. É através da oração que o médico tem êxito. É através da oração que a porta se abre. É através da oração que o perdão é liberado. É através da oração que barreiras são derrubadas. É através da oração que o Senhor opera no meio da igreja. A igreja primitiva orava, irmão, orava. O que é que nós precisamos? Orar. Orar. A igreja primitiva era uma igreja que tinha Bíblia. Ela permanecia na doutrina dos apóstolos. Mas também ela era uma igreja que orava. Pode observar que a gente conhece locais que só oram. O culto de oração é uma bênção, mas a palavra é horrível. E existem locais que a palavra é uma bênção, mas é seca e estática. A igreja precisa orar e ler a palavra de Deus. Uma igreja saudável, uma igreja verdadeira, tem palavra, tem oração. Tem oração e tem palavra. Nunca se engane, irmãos. Se alguém algum dia te procurar e trouxer uma palavra profética, e aquela palavra ser totalmente o contrário do que a palavra de Deus diz. Toda profecia, irmão,
Toda palavra de revelação, ela tem que estar de concordância com o que diz a palavra de Deus. O problema de uma igreja que só ora é que ela é dirigida pelo místico, pelo sobrenatural. Uma igreja que é guiada pela palavra, às vezes ela deixa de crer no sobrenatural. O que nós precisamos aqui essa noite é ser uma igreja que prega a palavra, que estuda a palavra e que crê no poder de Deus operando na igreja. Havia temor na igreja. Temor gera o que a nossa irmã Nita disse, reverência. Irmão, eu duvido você ir falar com um juiz de bermuda. Eu duvido você ir de camisetazinha falar com um juiz. Você não fala com um juiz assim. Pelo contrário, você não entra nem na presença dele. Eu duvido, irmãos, você ficar conversando em uma audiência. Você não fica mexendo no celular, não fica. Por quê? Porque você tem reverência com aquela autoridade que está na sua frente. E a irmã Rita trouxe uma palavra-chave para nós. O Deus Santo, que nós cremos, está em nosso meio. Acabou, irmã, a conversa. Temor. Uma igreja verdadeira é uma igreja que tem temor. A pior coisa, irmãos, em uma igreja é quando ela perde o temor. É quando o pecado já não é mais pecado. É quando os líderes vivem sem orar, sem pregar a Bíblia. É uma igreja que está descendo ladeira abaixo. Isso, irmãos, é uma grande vergonha para o Evangelho. É o que Jesus disse: é o sal que não tem sabor, é o sal que só serve para ser pisado, serve de chacota para quem é de fora, porque é uma igreja que não tem temor. Eu sempre gosto de falar esse exemplo. Se Deus falasse hoje, irmão, como falava no passado, muita gente já entrava na igreja se arrependendo, muita gente se consertava, porque antigamente, os irmãos mais antigos vão lembrar, chegava alguém em pecado, Deus já levantava um profeta e dizia, alguém estava fazendo alguma coisa de errado, Deus já levantava alguém e entregava a palavra. E quando ia ver, havia temor na igreja. Não é medo, não estou falando de medo. Temor é reverência, é respeito, é você entender que Deus é santo. Para encerrar, quando há temor, há milagre. Quando há temor, há maravilhas no meio da igreja. Quarto ponto para encerrar: uma igreja verdadeira é uma igreja viva, é uma igreja possível. Você já botou alguma vez a mão no seu coração e você teve a impressão que ele não estava batendo? Você já sentiu isso, irmão? Já? Você bota a mão no seu coração assim: meu Deus, meu coração parou. Alguém já sentiu isso? Olha, tem 2 aqui, 3, 4, 5 pessoas, irmão. Você bota a mão no coração: meu Deus, meu coração parou. Mas não parou, calma. Se parar, você morre. A mesma coisa acontece na igreja. Se a igreja para, ela morre. Enquanto estiver tá viva. Pode estar mas está viva ainda. O problema é se fizer aí acabou. A igreja primitiva era uma igreja viva, possível, era uma igreja dinâmica. Por quê, Diego? Diariamente, irmãos, diariamente os cristãos se juntavam para adorar. Diariamente eles iam na igreja e nas casas para comer, partir o pão. Diariamente cuidavam um dos outros. Diariamente ganhavam almas. Diariamente cresciam na graça do Senhor Jesus. Uma igreja verdadeira, irmãos, é uma igreja que pulsa, é uma igreja vibrante. Quando a gente chegou aqui,
Eu ouvia muitos irmãos dizer assim: aqui não tem nada, a igreja não faz nada. Aí depois falavam assim: ah, era bom fulano de tal que fez isso, era bom aquela época que a gente foi para tal canto. Aí eu falei assim: vamos começar a fazer, Celiane, vamos pulsar. Aí a gente começou a pulsar. E cadê os irmãos? A gente começou a pulsar. E cadê os irmãos? É porque o problema, irmãos, nunca será a igreja. O problema somos nós. Porque quem faz a igreja somos nós. A igreja não é parede. A igreja não é uma pessoa. A igreja somos nós todos. Todos nós precisamos pulsar. Precisamos estar vivo. Eu mostrei essas fotos aqui, primeiro para causar uma inveja em quem não foi. Uma inveja branca, uma inveja santa. É brincadeira, irmão, não existe isso não. Eu trouxe essas fotos para mostrar a você e encorajar você, irmão, que a sua igreja está viva. A sua igreja está pulsante. E você precisa pulsar segundo a batida da sua igreja. Para quê, Diego? Para que você possa se sentir igreja juntamente com ela. Eu não sei se você já aconteceu isso com você, mas já aconteceu comigo, de ter alguma coisa na igreja, uma festa, por exemplo, festa. Eu sou de Água Fria, irmão, da igreja sede, desde criança. Mas quando tem uma festa lá no salão, de alguém que eu conheço, eu entro assim. Eu entro cabisbaixo, sento na primeira cadeira vazia que eu encontro, porque eu me sinto com vergonha. Eu não me sinto participante daquilo ali. Até que o pastor diz: Diego, rapaz, vem para cá. Aí eu vou para lá, começo a conversar, me solto e me sinto em casa. O que é que eu quero dizer com isso? Quando você não está presente, cria-se uma barreira entre você e o que está acontecendo. E você parece que não é dali. Parece que você é distante. Parece que você não pertence àquele povo, àquela igreja. Hoje o Senhor nos convida a ser uma igreja vibrante, uma igreja viva. Irmão, é para quê? Para lavar a igreja, estou dentro. É para quê, irmão? Vai cantando Heraldo com violão, Yuri com violão, Jesaia também, até o capitão, a quadra, eu também vou. Mas irmã, a senhora não pode andar, mas eu vou. É a minha igreja, é o meu povo. Tem gente, irmão, que tem cabelinho branco e tem mais força de vontade, está vibrando mais do que muito jovem. É sentir-se participante. É a minha igreja, é o meu povo. Eu faço parte daquilo ali. Eu não quero ficar de fora. Sabe por que eu não quero ficar de fora? Porque o Senhor Jesus está salvando almas. O Senhor Jesus está restaurando vidas. O Senhor Jesus está sarando famílias. O Senhor Jesus está operando. E Ele só está operando, irmão, na vida de quem está no meio. Você entende isso, irmãos? O poder de Deus, irmãos, está em nosso meio. Mas eu e você precisamos bater igual a batida da nossa igreja. Vai para onde hoje, pastor? Vamos para o Arruda, festa da SAF. Todo mundo, irmã Lili, bota meu nome. Até o marido vai. Porque a gente quer Jesus, a gente está com fome. Aonde tiver culto, aonde o povo se reunir, eu quero estar lá presente. É o que é que vai ter? É culto ali em cima, eu estou dentro. Vamos participar. O que é que vai ter? Vai ter mutirão para limpar a igreja, para pintar a igreja? Estou dentro. Às vezes, irmão, você não vai ter força. Irmão Antônio, para mim, eu fiquei impressionado com ele. Não foi, Yuri? Chegou aqui um dia, o Rafael também estava, deu de 10-0 na gente, irmão. Pegava os bancos que nem sentia dor. Esse rapaz é o Hulk. É um homem forte que está escondendo aí as forças. E pegou os bancos, irmão, que eu fiquei impressionado. Mas nem sempre você vai ter a força do irmão Antônio. Mas você tem os dotes culinários da irmã Lili. Aí faz um bolinho em casa. Os irmãos, não é assim, está na igreja limpando, está arrumando. Irmão, trouxe um bolinho para vocês.
A gente estava cansado já, né, Emerson? Estava todo mundo fadigado. Parte aquele bolinho e a gente come, recupera as forças e voltamos para a peleja. Assim é a igreja do Senhor. Guarde essa palavra em nome do Senhor Jesus, irmão. A igreja primitiva era uma igreja vibrante. A igreja do Maracanã está sendo e será, e cada vez mais será, uma igreja vibrante. E eu quero estar no meio de tudo que está acontecendo. Eu quero fazer parte do que o Senhor está fazendo aqui no alto. A nossa igreja lá em São Paulo tem um centro de convenções, é o Senco, e eu fui para lá, morar lá em 2012. Era tudo feinho ainda, não era bonito como está hoje. E aí a gente que trabalhou para botar o piso, a gente é que botou a grama, a gente é que pintou, fez a lavanderia, fez a reforma. Aí quando eu vou lá em São Paulo, eu digo assim: irmãos, eu que ajudei a reformar esse centro de convenções. Às vezes eu só peguei só um caminhãozinho de barro, ou só um pouquinho de tralha, mas eu vou encher minha bola, né, irmão? Foi eu que ajudei a reformar esse centro de convenções. Foi mesmo, Diego? Tão novo? Foi, já tem uma história na igreja. Vai ficar ali muitos e muitos anos. Eu vou morrer e vai estar lá a reforma que eu ajudei. O que é isso? A alegria de fazer parte da história da minha igreja. Irmãos, eu creio que o Senhor quer te dar essa mesma alegria aqui essa noite. A alegria de fazer parte da igreja do Maracanã. A alegria de fazer parte do campo de Água Fria. A alegria de servir a Deus e estar em uma igreja que prega o que a Bíblia diz. Uma igreja que acolhe, uma igreja que acolhe, uma igreja que ora, uma igreja que é pulsante, uma igreja que Deus está fazendo o que a Bíblia diz: desperta, ó tu que dormes. Deus, essa noite, irmão, Ele quer convidar você a se levantar e vestir a camisa da sua igreja e dizer: Senhor, eu quero estar presente, eu quero ser, nem que seja coadjuvante, eu só vou ajudar quem está fazendo, mas eu quero estar presente naquilo que tu estás fazendo na igreja do Alto do Maracanã, na minha igreja, para que um dia eu possa dizer: eu fiz parte daquela época de ouro, daquela época eu fiz parte. E eu ia pedir para o nosso irmão Manuel testemunhar, e eu me esqueci, irmão. Mas ele deu um testemunho muito bonito no grupo do WhatsApp. Ele falou assim: irmãos, eu estou trabalhando com sono, mas eu estou feliz pelo que aconteceu ontem no Luau. Quando tiver o próximo, eu vou de novo. Sabe o que é isso, irmão? Igreja. Igreja. Igreja, irmãos, era estar junto. Igreja é unir-se por causa de um propósito. Igreja é amar o Senhor Jesus e se submeter à palavra dele. Que Deus te abençoe aqui essa noite, em nome do Senhor Jesus. Vamos cantar o coro da música que a gente cantou: Sopra Espírito. Que você possa dizer: Senhor, sopra as cinzas do meu altar. Senhor, sopra para longe o que está me atrapalhando a ser igreja. Senhor, sopra o desânimo, sopra, Senhor, a tristeza, sopra qualquer barreira que está me segurando, mas eu quero fazer parte daquilo que o Senhor está fazendo no meio do teu povo, em nome do Senhor Jesus. Quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar, quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar, quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar,
soprar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar. Feche seus olhos nessa noite, Quando o Pai. vento soprar, Nós louvamos o Teu nome, Senhor, por essa palavra. Eu te louvo, Senhor, pela Tua igreja, pelo que o Senhor tem feito, meu Pai, em nosso meio, por aquilo, Senhor, que estamos presenciando. Eu creio, meu Pai, em um grande mover, em um grande despertar aqui no alto do Maracanã, meu Pai. Eu creio em um grande exército, em mulheres, Senhor, poderosas em Ti, em homens, Senhor, poderosos em Ti, apaixonados pela Tua palavra e pela Tua obra, Senhor. Eu creio, meu Pai, em jovens cheios do Teu Espírito Santo, Senhor. Eu creio, meu Pai, em crianças, aleluia, vivas, Senhor, crianças tementes a Ti, meu Pai. Eu creio, meu Pai, em uma igreja vibrante, em uma igreja viva, em uma igreja, Senhor, que vai arrebatar almas do inferno, em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Renova vidas aqui esta noite, renova a força de pessoas aqui esta noite. Tira a tristeza, tira o desânimo, tira a preguiça, Senhor, e incendeia o coração dessa pessoa com o Teu Espírito Santo, em nome de Jesus, meu Pai. Quando